Uma nova lei entrou em vigor no Brasil. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A lei chega para mudar como lidamos, a forma como lidamos com a informação online e regulamenta como os dados dos brasileiros são armazenados. E então, nós vamos conversar agora, no Opinião Livre de hoje, com o Davis Alves, que é presidente da ANPPD, Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Davis, prazer enorme receber você aqui. Prazer é todo meu, Silvia. Falarmos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados nesse momento bem relevante, trazendo para toda a audiência este assunto que não é nem algo novo. Nós já temos questões como essas na Europa e agora chegou a vez do Brasil. Então, prazer todo meu, Silvia. Então vamos lá, o que é a LGPD? Vamos explicar para as pessoas o que é. Bom, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados e agora dados pessoais. Esta lei, como o próprio nome já diz, ela trata dados pessoais, que é tudo que pode identificar o indivíduo, como nome, RG, CPF, um endereço, até mesmo uma foto, aquela empresa que coleta uma foto para fazer uma liberação de acesso a um determinado ambiente. A partir de agora, esta empresa terá que dar uma tratativa, terá que proteger esse banco de dados contra invasões, acessos não autorizados e também a empresa ela deve proteger esses dados pessoais de modo que não faça nada sem que o usuário não tenha autorizado. Por exemplo, se eu sou uma empresa e eu coleto o CPF de um indivíduo para fazer uma venda, por exemplo, este CPF só deve ser coletado e utilizado para aquele fator, para aquele objetivo, que é o que nós chamamos do princípio da finalidade. Eu não posso coletar o CPF para realizar uma venda, de acordo com emitir uma nota fiscal eletrônica, por exemplo, e utilizar o CPF para pesquisar a saúde daquele titular, daquele cliente, ou comercializar com outras empresas. Então, eu tenho que respeitar para qual finalidade a pessoa, o cliente, o titular, me forneceu aquele dado pessoal. Este é um dos principais impactos, a grosso modo, inclusive, este é um dos principais impactos que a Lei Geral de Proteção de Dados trará para as empresas no Brasil. Respeitar o princípio da finalidade, informando o usuário de tudo o que as empresas, tanto do setor público quanto do setor privado, farão com aqueles dados pessoais. Logo que apareceu, esse mundo da internet, as pessoas começaram a buscar informações, ninguém sabia muito bem o que fazer, Parecia uma terra sem lei. Agora não, agora a gente sabe, principalmente nos tempos que nós vivemos, que tudo se trabalha pela internet. Nós temos reuniões pela internet, contratos são feitos pela internet. Então, vê-se aí a necessidade de proteger não só as empresas, como também os usuários, não é isso? Isso mesmo, não é à toa que em época de pandemia aumentaram-se cerca de 700% o número de cyberataques. As pessoas trabalhando de casa, utilizando agora o computador que antes o filho utilizava para jogar, agora também está utilizando esse mesmo computador para trabalho, se conectando em sistemas de empresas. Será que o computador de casa, se a empresa não forneceu, no caso, um equipamento para essa pessoa, será que este computador está livre de vírus, está livre de algumas ameaças que podem coletar, no caso, dados pessoais e favorecer as invasões? Então, nós temos visto esse aumento de crimes cibernéticos nos últimos meses, não só no Brasil, mas isso aconteceu em diversos países por conta, sim, que o computador residencial, o ambiente residencial, tecnologicamente, não tem o mesmo nível de segurança da informação do que aquele ambiente que a pessoa, que o funcionário utilizava na empresa. Então, em todo este contexto, por causa de todo este contexto, é aí que nós precisamos cada vez mais guardar os dados pessoais,
proteger não só as informações, os dados do funcionário, que agora está trabalhando de casa, mas também de todo mundo que está envolvido, o nome do filho dele, o nome dos parentes, dos familiares, o nome de todo mundo. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, nesse ambiente agora de pandemia, de coronavírus, é mais do que necessária. Ô, Davis, de onde surgiu a lei, hein? Começou aonde a lei? Bom, esta lei, embora no Brasil nós já tínhamos influências de outras leis, de outras normas, vale salientar que nós tínhamos o Marco Civil da Internet, que é uma lei que regulamenta o acesso à internet. Nós tínhamos, por exemplo, a Lei de Crimes Cibernéticos desde 2012, 2013. Nós tínhamos, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação. Mas nós tínhamos no Brasil mais de 40 projetos de leis, 40 iniciativas que também tratavam de dados pessoais. Falar de privacidade, falar de singularidade, falar de proteger a intimidade, o sigilo, não é algo novo. Isso já está contemplado também em outros pontos, mas uma lei específica para tratar dados pessoais é a nossa LGPD, que teve principal influência o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Na Europa já existem questões como essas. A Europa criou o GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, em 2016, que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Esse regulamento já está em vigor na Europa, diversas empresas já estão sendo fiscalizadas, multadas também, porque não está respeitando, né, os dados pessoais, não está tratando os dados pessoais conforme a lei deles. Então, uma das principais inspirações que nós tivemos aqui na LGPD foi o próprio regulamento europeu. Inclusive, Silvia, o regulamento europeu ele também fala que os países europeus, as empresas que estão nos países europeus que querem fazer negócios, que querem transferir dados para outros países, é melhor, é recomendável que este outro país também tenha uma lei de proteção de dados. Sem a nossa LGPD, dificulta, burocratiza com que as empresas brasileiras façam contato, tenham negócios, coletem dados de cidadãos europeus. Nós até falamos que a LGPD e o GDPR são leis transfronteiriças, ou seja, é necessário uma colaboração internacional entre os países. Voltando apenas um ponto, já tem questões relacionadas à fiscalização na Europa. Muita gente até nos pergunta, Silvia, se a lei ela só é aplicável para empresas grandes. Na Europa, por exemplo, e aí no Brasil também, na Europa já tiveram a lei aplicável para todo tipo de empresas que lida com dados pessoais, independente do seu porte. Se é pequena, se é médio, se é grande porte. Nós tivemos na Europa casos de companhias aéreas na Inglaterra que foram multadas, sim, porque estavam tratando os dados pessoais de modo incorreto, e foram multadas em milhões de euros, como também nós tivemos cafeterias, nós tivemos comércios, pequenos comércios na Europa também sendo atuados porque eles estavam coletando a câmera de segurança do ambiente, por exemplo, estava filmando todo mundo que passava pela rua. Uma câmera de segurança normal, que é comum nós termos aqui no Brasil. Ao invés dessa câmera estar filmando apenas quem entra no ambiente comercial, esta câmera estava filmando os carros e todo mundo que passava do outro lado da rua, além da entrada do estabelecimento. Isso sem o consentimento das pessoas que não sabiam que estavam sendo filmadas, e a autoridade supervisora do país em questão, por exemplo, identificou que isso era uma tratativa incorreta de dados e acabou multando também a empresa. Então, é importante nós utilizarmos isso como lições aprendidas, e todas as empresas do Brasil, independente do seu porte, empresa de pequeno, de médio e de grande porte, devem sim se preocupar com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente está falando aí, faz sentido, né? Essa lei, ela se aplica em praticamente todos os setores
e afeta todas as empresas. Não importa o tamanho, não importa onde esteja, e até nivela a gente com outros países, não é isso? Com certeza, Silvia. E vale lembrar, né, que está previsto os detalhes na própria LGPD, e nós tivemos também agora um decreto de operacionalização da nossa autoridade supervisora, que diz que ter os detalhes de operacionalização, como por exemplo, pode ser, por enquanto nós não temos ainda, mas pode ser que o governo, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele dê detalhamento sobre, de repente, asilos, ou de repente, se a empresa for muito pequena, pode ser que exista alguma peculiaridade no tratamento desses dados pessoais. Mas o que nós temos até agora de informação oficial, sim, é que a lei é aplicável a todos os negócios, independente do seu porte, e também é independente se a empresa ela faz negócios com outros países ou ela coleta dados só de brasileiros. Se a empresa está coletando dados no Brasil, independente se ela é uma empresa brasileira ou uma empresa estrangeira, esta empresa deve sim respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Ô, Davis, existe alguma dificuldade das empresas se adaptarem a essa nova lei? Excelente pergunta, Silvia. Sim, uma das principais dificuldades que nós vemos é justamente a falta de direcionamento por onde que as empresas começam. Quem vai dar direcionamentos é um órgão. É importante nós falarmos que cada país que tem a sua Lei Geral de Proteção de Dados, este país tem um órgão fiscalizador. Chamamos isso de autoridade supervisora. Na Inglaterra, a autoridade supervisora deles, que fiscaliza, aplica as multas, regulamenta o setor, é o ICO. Em Portugal, é o CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados. Na França, é o CNIL. Na Itália, é o Garante. E aqui no Brasil, nós temos a nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Este que é o órgão fiscalizador, ele está debaixo do Ministério, da Secretaria-Geral da República, melhor dizendo, que é uma secretaria com status de ministério, tá? E cabe a essa autoridade aplicar aí a fiscalização perante as empresas, aceitar as reclamações dos titulares e também dar os direcionamentos. E uma das dificuldades que nós estamos tendo aqui no Brasil, muitos profissionais atuantes com esta lei, que são os DPOs, esses profissionais não sabem por onde começar a atuar nas empresas. E uma dificuldade para as empresas é que muitas empresas não têm processos mapeados, ou seja, como que eu consigo proteger os dados pessoais, sendo que cada hora os funcionários podem trazer os dados pessoais por diferentes canais. Então, imagina que as empresas, se uma empresa não está organizada, esta empresa não vai saber por onde que os dados pessoais entram na empresa, se é por telefone, se é pela internet, se é por e-mail. Então, em resumo, o que nós precisamos, o que as empresas aqui no Brasil, elas precisam agora arrumar a casa, mapear processos, investir o mínimo necessário, o necessário, na verdade, né, em segurança da informação para, de fato, proteger os dados pessoais. Muitas empresas não têm um nível técnico avançado de segurança. Até a nossa cultura, o Brasil, não tem a maturidade ainda para a segurança da informação. Como que nós vamos proteger os dados se tem muitas empresas que nem uma cultura de antivírus, uma cultura de troca de senhas tem? Tem muitas empresas que os funcionários ainda utilizam as senhas padrão, de repente mudar @123. Então, tudo isso são desafios que, com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, nós teremos que vencer aqui no Brasil. Nossa, realmente é muita coisa, é muito dever de casa, trabalho de casa, mas eu acho que, principalmente com esse tempo que a gente teve de quarentena, de isolamento, muitas empresas viram que elas precisavam se adaptar às novas tecnologias e isso já vai ajudar um pouco e adiantar um pouco esse trabalho tão necessário. Bom, eu preciso fazer um rápido intervalo, daqui a pouco então a gente volta e a gente continua conversando com o Davis aqui no Opinião Livre. Um instante só. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer.
Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta. O Opinião Livre está conversando com o professor Davis Alves, que é líder do curso da Rede de Computadores e presidente da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. E é muito importante que a gente está falando dessa nova lei que chega para proteger não só o consumidor, mas também as empresas. Só que exige aí uma logística, uma preparação que pode demorar um pouco, né? A gente estava falando sobre isso, né, Davis? Pode demorar um pouco para as empresas e também para os consumidores. Sim, essa lei ela protege, lembrando que dados pessoais, isso mesmo, Silvia, tanto dados pessoais de titulares, de pessoas consumidores, como você mesmo disse, mas também por parte da empresa, protege dados de funcionários, de fornecedores, e no caso fornecedores, se existe no caso uma pessoa por trás deste contrato de fornecedor, esta pessoa que assina o contrato também será protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nós sempre falamos que são 3 pilares: funcionários, fornecedores, o nome do responsável, e também clientes. Funcionários, clientes e fornecedores estarão aí respaldados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Você falou no primeiro bloco que esse primeiro instante vai exigir um certo cuidado, principalmente das empresas, porque elas precisam se organizar. Muitas vezes, o funcionário ele manda dados de várias formas. Agora, falando do lado do profissional, qual é a segurança maior que a gente tem quando a gente envia o dado? Por telefone, né, pelo celular, pelo computador. Como a gente faz para se proteger? E se você puder falar, qual é a melhor forma da gente mandar os nossos dados? Bom, em primeiro lugar, até uma recomendação já clichê que nós temos na área de segurança da informação, em primeiro lugar, verificar a fonte, verificar a idoneidade, verificar a confiabilidade daquela empresa para a qual eu estou fornecendo meus dados pessoais. Ou seja, ao invés de a hora que eu vou me cadastrar num determinado site, verifique se aquele site ele é de uma empresa já conhecida, verifique se aquele site possui lá em cima, para quem é da área técnica vai entender o que eu estou dizendo, se possui um HTTPS, que é um protocolo de segurança, embora, óbvio, nada é 100% seguro, mas verifique se de repente o site ele não está adulterado, verifique qual que é o site oficial. O que acontece, Silvia, existe um ataque chamado ataque de phishing, um ataque onde envolve também técnicas de engenharia social, que são cybercriminosos, enviar links de sites com pequenas variações. Por exemplo, se eu for utilizar um site de uma empresa, sei lá qual seja, pode ser, por exemplo, ser uma universidade, o nip.com.br, aí ao invés de um cybercriminoso pode utilizar o NIP com 2 P's ou com 2 I's. São pequenas alterações, talvez imperceptíveis se a pessoa não estiver bem atenta. Então, uma recomendação que nós damos para os titulares não cair em estelionatários aí que podem capturar os dados pessoais e fazer outras coisas, é observar para quem que nós estamos fornecendo os nossos dados. Vale até também dizer, Silvia, que pela nossa cultura também brasileira, não é difícil conseguir dados. Nós vemos dados pessoais, até por fatores socioeconômicos também. Existem diversas empresas que montaram um stand, montaram um totem na rua e com promoções assim, preencha uma ficha e você vai ganhar um sabonetinho de brinde. Preencha uma ficha e você vai ganhar tantos por cento de desconto. Aquilo é uma coleta de dados pessoais. Então,
nós estamos fornecendo dados relativos ao nosso comportamento. Teve um estudo, né, da Cambridge Analytica, que é uma empresa inglesa, na qual ela conseguiu mapear, ela até inclusive divulgou que ela tinha no mínimo 6 pontos de dados de cada americano. Isso foi crucial para as eleições americanas. Então, se nós tivermos os dados pessoais de modo que nós podemos enriquecer, transformando em informação, onde tem uma determinada significância esses dados, nós podemos, de repente, modificar e identificar o comportamento futuro de uma população. Então, nós até falamos que dados pessoais são o novo petróleo. Quem tem dados e sabe o significado por trás daqueles dados, se eu tenho uma lista com diversos nomes, telefones, e eu sei que aquela lista pertence a altos executivos, aquilo tem um valor. E se aquilo cair em mãos de criminosos, pode, de repente, forçar um estelionato, pode até prejudicar a integridade física da pessoa. Sim, dados são um novo petróleo. Quem tem dados e consegue transformá-los em informações tem um novo poder. E é incrível, sabe? Agora, claro, a gente está num tempo que a gente fica mais, né, no computador. E é incrível, o Davis, o cuidado que se tem que ter. Eu não vou falar aqui o nome da telefonia, mas, por exemplo, eu só sei que aquela conta que eu recebi não é a conta verdadeira porque eu prestei atenção na data, porque o resto era tudo perfeito, perfeito. O logo da empresa, tudo eles colocam perfeito, né? Aí, de repente, eu falei, mas não é o dia de eu pagar minha conta. Aí que eu fui ver que era uma coisa errada. Então, você acaba caindo, principalmente em conta, em boleto. Eles são craques para fazer boleto. Então, esse tipo de segurança, a gente vai ter com quem reclamar, vai ter para onde denunciar? Como é que vai ser feita a punição em relação a isso? Quem que a gente cobra? Bom, em primeiro lugar, né, se de repente a pessoa ela encaminhou para nós um boleto falso, ela sabe que, por exemplo, eu sou cliente de uma determinada operadora de telefonia. E ela mandou para mim, ela me enviou um boleto falso, ela teve acesso aos meus dados. Como que ela soube que eu sou cliente daquela determinada companhia telefônica? Diversos vazamentos de dados pessoais, de bases de clientes, aconteceram por próprios funcionários internos das empresas que acabaram, de modo até sendo corruptos. Displicente. Corruptos, e acabaram roubando os dados pessoais daquela empresa e fornecendo para concorrentes, ou fornecendo até também para maliciosos. E aí, uma vez que eu tenho em mãos dados de clientes de uma empresa, se a pessoa ela tem um viés malicioso, ela pode começar a oferecer produtos querendo enganar essa pessoa, que é o que nós chamamos de uma técnica em segurança da informação chamado de engenharia social, se aproveitar da ingenuidade humana. Bom, uma vez que conhecida essas técnicas de engenharia social, nós já tínhamos previsto isso antes no nosso Código Penal. Nós temos, por exemplo, o artigo 171, que trata de estelionato. Isso não vai deixar de ser estelionato, mas a partir do momento que aquele estelionatário ele também teve acesso a dados que eu não passei para ele, nós também podemos recorrer para a autoridade supervisora nossa, para a ANPD, questionando a empresa que eu me cadastrei. Então, eu poderia entrar em contato agora com a operadora de telefonia e falar, olha, eu recebi esta notificação que não procede, que não é verídica. Você consegue me provar que foi você operadora de telefonia, por exemplo, que não comercializou, que não foi invadida? De repente ela foi invadida e ela não sabia. Então, a nossa ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão tanto fiscalizador como também consultor. Este órgão ele também dará direcionamentos, dará recomendações para as empresas também se protegerem. Então, isso está previsto também na nossa LGPD, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que cabe à autoridade nacional dar direcionamentos, dar orientações para as empresas na tratativa para proteger os dados pessoais. E essa autoridade, ela
tratará com uma figura chamada DPO. O DPO, que é o encarregado pela proteção de dados, uma nova função prevista no artigo 41 da lei, ele sendo responsável por ser o canal de comunicação com os titulares, com os clientes das empresas, como também o canal de comunicação técnica com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, já que você falou nisso, as oportunidades, então, da LGPD no mercado de trabalho são grandes, quer dizer, podem aparecer novas profissões, como você falou, e novos empregos, é isso? Isso mesmo, Silvia. Essa lei, ela prevê no artigo 41 a existência do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. No dia a dia, nós costumamos mais utilizar o termo europeu. Na lei europeia, isso está previsto no artigo 37, 38 e 39, na qual fala do DPO, Data Protection Officer, que foi traduzido tanto no português de Portugal, como aqui, como no Brasil, como encarregado pelo tratamento de dados. Esta figura é até, numa tradução mais livre, é um oficial pela proteção de dados. É um profissional responsável por garantir que os dados pessoais na empresa será protegido. E esse profissional ele pode ser tanto um profissional da área de tecnologia, da informação, um profissional da área de segurança da informação, como também um profissional da área jurídica, um advogado. Nós estamos vendo cada vez mais e mais os advogados se especializando em direito digital, estudando, tirando certificações também, para se preparar para serem DPOs, como também os profissionais da área técnica de segurança da informação. Vale falar que para uma empresa se adequar com a LGPD, não pode ser só um profissional, não pode ser só um DPO da área jurídica ou um DPO da área técnica, não, ou da área de TI, não. É necessário um esforço coletivo, é necessário um trabalho em conjunto do pessoal da área de TI com o pessoal da área de RH, com o pessoal da área jurídica. O Departamento de Privacidade, essa lei, Silvia, ela até vai preparar as empresas para ter um departamento de privacidade. E este departamento ele é multidisciplinar. E terá que ter nesse departamento advogados, profissionais de TI, DBAs, trabalhando em conjunto com o pessoal da área de processos, área de gestão de riscos, etc. Mas é necessário a escolha de um DPO. Para esse DPO, nós colocarmos o nome dele para a nossa autoridade e ser justamente esse intermediário com os titulares, com o órgão fiscalizador. É uma nova profissão, aqui no Brasil, inclusive, pode permitir que isso seja agregado a um advogado, a um diretor de segurança da informação, desde que não tenha também conflitos de interesse, tá? Porque o DPO ele é um fiscal da autoridade supervisora dentro da empresa. Mas é uma das novas profissões e também um dos novos papéis também que podem ser atribuídos para os advogados, para diversos profissionais. E uma das novas profissões aí que nós temos, não só profissões, ou também papéis, responsabilidades que nós temos aí com o advento da tecnologia, as novas profissões do século XXI, Silvia. Tá certo. Muito bem, olha, muito obrigada, Davis, pela sua participação aqui e deixar claro aqui para as pessoas que essa lei ela vem sempre para agregar, né? Não é para punir. A intenção não é punir só, também, não é só punir, mas é para nos proteger. É isso que é o mais importante. Não é isso? Muito obrigada. Com certeza, Silvia. O foco da lei é garantir a privacidade. Tem uma frase, encerro aqui com uma frase que diz: nada sobre mim sem mim. Ou seja, tudo que for a meu respeito, que eu seja envolvido, que eu saiba para onde que vão os meus dados, que eu saiba o que aquela empresa faz com as informações que me dizem respeito. Este é o foco, que é garantir a privacidade, e para isso nós temos os profissionais de privacidade de dados, os DPOs. Foi um prazer participar com você, Silvia. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. E até o nosso próximo Opinião Livre. Tchau. Tchau, tchau. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar.
Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.